Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 115. Salmo de número 115. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! É com essa palavra de gratidão que o salmista encerra esse salmo. E é com essa palavra que nós vamos começar o nosso culto. Aleluia! Porque o nosso Deus, ele está no céu e ele faz tudo como lhe agrada. E nós sabemos que o nosso Deus fazendo tudo que lhe agrada, a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O nosso Deus, ele se faz presente em nosso meio. Amém, meus irmãos? Vamos dar início ao nosso culto. Vamos fazer uma oração de adoração, de louvor, de agradecimento ao nosso Deus. Amém? Você feche os seus olhos e você eleve o seu coração ao Senhor. E você se lembre de que você está aqui para prestar um culto ao Rei de todo o universo. Ele é o Rei de toda a glória. Que você se lembre disso na hora que você abrir a sua boca, na hora que você prestar o seu louvor, a sua gratidão de todo o coração. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua graça é sobre nós, ó Pai. Porque o Senhor, dia após dia, tem renovado as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, tem renovado o nosso propósito para com o Senhor, ó Deus. E isso é motivo de grande alegria, ó Pai. Te pedimos, Pai, fala o nosso coração nessa noite, ó Deus. Precisamos de Ti, precisamos de ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, da Tua manifestação. Reaviva, ó Deus, reaviva a Tua chama em nós. Acende o nosso coração, ó Deus, para que possamos prestar um culto sincero, ó Deus. E um culto, ó Deus, razoável para o Senhor, ó Pai. Para a glória do Teu nome, Pai. Para a glória do Teu nome, te pedimos, ó Deus, ser conosco. Ser com o seu povo, ó Pai. Seja com o seu povo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar?
Vamos louvar com a canção Castelo Forte? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Meus irmãos, ainda comigo, abram suas Bíblias no Salmo de número 6.
Livro dos Salmos, número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Até aqui, meus irmãos. Essa mostra, assim, meus irmãos, uma oração de Davi. Uma oração em tempos de angústia. Sabe? Quando nós encontramos com a nossa alma mais angustiada, mais necessitada é que nós devemos nos curvar diante do Senhor e buscar a graça dele, porque nós a encontraremos quando buscamos. Quando buscamos, encontramos em tempo oportuno, meu irmão. Então, nessa hora que você incline o seu coração para o Senhor, que você diga aquilo que você sabe que você está falhando, e procure crescer cada dia um pouco mais no Senhor, em santidade, em compromisso com Ele. Amém? Que você, nesse momento, se você quiser estar de joelho, se você quiser estar assentado, ou mesmo se você quiser ficar em pé, que você fique à vontade, mas que você busque a face do Senhor. Amém? Pai Santo, no nome de Jesus, nós nos encontramos aqui prostrados diante do Senhor, ó Deus, para te suplicar o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, como igreja, por aquilo que temos falhado, Pai. Senhor, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, Senhor. Nos ajuda a crescer a cada dia um pouco mais, ó Deus. A cada dia ser um pouco mais parecidos com o Senhor, ó Pai. A cada dia entender mais quem o Senhor é, ó Deus. E qual é a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Se falamos, se agimos, ó Deus, se não dedicamos tempo ao Senhor, ó Deus, se não dedicamos a nossa vida ao Senhor, ó Pai, perdoa-nos até mesmo o nosso modo de pensar, muitas vezes, ó Pai, pecaminoso, Senhor. Inclina o nosso coração para termos, ó Deus, um compromisso sincero com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te suplico, ó Deus. E Pai, te peço ainda por todos aqueles irmãos que estão enfermos, ó Pai, que essa noite não puderam vir, ó Deus. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga renovo, ó Deus, sobre a vida desses irmãos. Ah, Espírito Santo de Deus,
Que o Senhor intervenha em nossas vidas de uma maneira poderosa, Pai. Que o Senhor não deixe nada se abater sobre essa igreja e sobre as famílias dessa igreja, ó Deus. Nós oramos pelas famílias dessa igreja, Pai. Que o Senhor ordene a bênção, ó Deus, a cura, a provisão, Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Nós oramos com que, ó Deus, o Senhor quebre toda a apatia espiritual que há em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor quebre a apatia espiritual dessa cidade, ó Deus. Mas que o Senhor avive a tua obra em nós, ó Pai. Que o Senhor avive, ó Deus, os nossos corações, ó Deus. Para que possamos celebrar o teu nome. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, eu te peço. Para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, Salmo 9, ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Meus irmãos, quando louvamos ao Senhor de todo o coração, nós fazemos com a boca, nós fazemos com a nossa vida, com o nosso tempo, e nós fazemos também isso com os nossos recursos, amém? Então, se você veio preparar nessa noite para adorar ao Senhor dessa forma, dizimando, ofertando na casa do Senhor, que você se sinta à vontade enquanto cantaremos uma canção. Mas antes nós vamos orar por esse momento, amém? Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós consagramos também esse momento dos dízimos e das ofertas na tua casa, Senhor. Nós entendemos que é um momento também de adoração, de entregarmos uma pequena parte daquilo que o Senhor mesmo tem provido para as nossas vidas. Tantas coisas o Senhor tem provido para o teu povo, ó Deus, que nós entregamos realmente uma pequena parte, ó Deus, de todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, ó Deus, tanto físicas, tanto financeiras, como espirituais, Senhor. O Senhor tem nos abençoado de sobremodo, ó Deus. E muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo teu povo, pela generosidade do teu povo, Pai. Que o Senhor nos dê celeiros abundantes, ó Deus. Para a glória do teu nome, ó Pai. E no nome de Jesus, amém. Amém? Vamos louvar? Teu amor não falha? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma
o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Na, 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 na. Teu amor não falha. Na, 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 na. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Na, 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 na. Teu amor não falha. Na, 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 na. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê
dê paz. Seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite,
tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, irmãos. Ele é bom. Todo tempo Ele é bom. Amém? Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas. Nós podemos confiar no Senhor. Queria que você meditasse na letra dessa canção. Através dessa letra, nós podemos entender um pouco de quem é o nosso Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Amém, meus irmãos? Podemos assentar? Crianças, vamos orar? Timóteo está dormindo, né? Jesus abençoe os nossos pequeninos, ó Pai. Que essa linha deles seja uma bênção, ó Deus. Usa a Suelen com poder e com graça, Pai, na vida desses meninos, ó Deus. Que o coração deles, ó Pai, seja uma terra fértil. Para a glória do Teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Jorge, acende a luz aí atrás para mim. É todas. Pode acender todas. Aí, garoto. É muita luz. Meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Amém? É uma alegria estar com os irmãos aqui, domingo do Senhor, cultuando, louvando. A todos aqueles que também estão nos acompanhando pela internet, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do nosso culto, nosso culto de celebração ao nome do nosso Deus. Amém? Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que tem o seguinte título: O que o Espírito diz às igrejas. E hoje eu quero falar um pouco com os irmãos, pensar um pouco com os irmãos sobre a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6.
Gente do céu, o que está acontecendo? Misericórdia. Isso é na rua da polícia, tá? Isso é porque é na rua da polícia. Imagina só nas outras ruas por aí. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o título da mensagem de hoje é O perigo de parecer vivo, mas estar morto. E uma pergunta que eu queria fazer para os irmãos, logo assim que a gente iniciar esse sermão, é o que nos leva ao fracasso, irmãos? E eu quero fazer outra pergunta, além dessa, para a gente pensar sobre esse texto, que é o que leva uma igreja a fracassar? E quando a gente olha para a igreja de Sardes, a gente precisa de se fazer essas perguntas e precisamos de buscar respostas para essas perguntas, irmãos. Quando a gente aprende sobre Sardes, a gente vê ali o contexto histórico, o contexto geográfico da cidade. A gente vê que Sardes era a capital de um antigo reino chamado Lídia. Sardes foi uma cidade famosa pela sua fabricação de lã. E dizia-se que em Sardes foi a primeira cidade onde a lã foi tingida. E Sardes, meus irmãos, ela atingiu a prosperidade dela 500 anos antes de Cristo. Só que essa, essa prosperidade que ela atingiu no seu auge não permaneceu por muito tempo, porque logo em seguida ela foi invadida pelo rei Ciro, que a gente vê lá no Antigo Testamento, nos livros de Esdras, Neemias, Esther. Ela foi invadida pelo rei Ciro, meus irmãos. E ela começou o seu declínio. E no governo romano, quando chegou ao governo romano, quando Roma tomou essa cidade, houve uma certa medida de restauração. Mas os estudiosos, eles dizem que essa cidade, ela foi só atingida do seu auge para sua queda, ela foi só se tornando uma cidade cada vez mais deplorável. Ela foi se tornando uma cidade cada vez mais deplorável e mais corrompida. E por esse motivo, meus irmãos, Sardes ficou conhecida como a cidade da morte. E o principal culto em Sardes ali também era a adoração à deusa Cibele. Ou a deusa Artemis também. Né? Os romanos conheciam como Cibele, mas os gregos conheciam como Artemis. E os habitantes de Sardes, meus irmãos, eles amavam uma vida de luxúria, uma vida de libertinagem. E isso, meus irmãos, quando a igreja chegou nesse local, isso foi um motivo até de dificuldade para a igreja, sabe? Os padrões cristãos, para que a igreja pudesse manter o seu padrão de santidade, de compromisso com o Senhor, de retidão, de testemunho. Isso foi algo que foi até difícil para a igreja se manter lá, meus irmãos. Quando nós olhamos para a igreja de Sardes, aqui pelo texto, nós vemos que ela era uma igreja que tinha obras, mas que era uma igreja que já não tinha
mais vida. Aí, era uma igreja que ela tinha fama, e quando as pessoas olhavam para essa igreja do lado de fora, era como se Sardes tivesse a fama de ser uma igreja viva, mas que para Cristo ela estava morrendo. Ela estava morta. Jesus diz, ainda no versículo 1, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Meus irmãos, que descrição, sabe, vívida de alguns ministérios até históricos de hoje em dia. Alguns ministérios que já destacaram pela sua proclamação do Evangelho, pela sua busca pelo Senhor, pela sua intimidade com o Senhor, e hoje estão mortos. Essa era uma igreja que ela tinha uma reputação, mas que ela não vivia a realidade para a qual ela foi chamada para viver. Amém? E apesar, meus irmãos, de todo esse contexto que eu relatei sobre essa cidade, sobre essa igreja, Sardes foi uma cidade que ela entrou em rota de colisão do chamado e do cuidado de Deus, sabe, meus irmãos? O Senhor, Ele está sempre olhando para o seu povo com um olhar de pai. E como é que esse olhar de pai do Senhor para o seu povo? É um olhar amoroso, que quer o melhor para os seus filhos. E é por isso, meus irmãos, que mais uma vez eu vou repetir para que vocês entendam. O Senhor chama a atenção dessas igrejas. Algumas ele vai elogiar, outras ele vai só chamar atenção, outras ele vai elogiar e chamar atenção. Por quê? Porque o Senhor ama. E quem ama, corrige. Quem ama faz isso. Amém, meus irmãos? E dentro desse olhar amoroso, Cristo diverte essa igreja. Cristo ele diz que conhece as obras dessa igreja, que é uma igreja que tem uma fama de vida, de abundância de obras, mas que era uma igreja que estava morta. Irmãos, o Senhor dizer isso para essa igreja tem que acender um profundo alerta no nosso coração, sabe? Qual será o olhar que Cristo está tendo para nós hoje como igreja? Sabe, meus irmãos, confesso que uma das coisas que mais me pegaram nesse texto, que mais me confrontaram, principalmente em nossos dias hoje, meus irmãos, é que, sabe, nós estamos vivendo um problema que a humanidade nem sempre viveu, que é hoje tudo gira em torno da fama. Tudo tem girado em torno da fama, em torno de viralização na internet, em torno de mostrar boas obras, de fazer boas obras, de mostrar que você é atuante, de mostrar que você é preocupado com as causas sociais. Hoje as pessoas estão girando em torno de tentar mostrar que são boas pessoas, meus irmãos. Que são pessoas de boa fama, que têm uma vida boa e próspera. E elas estão sendo forçadas a isso, não só para atingirem fama, mas também para lucrar em cima dessas pessoas que elas querem atingir, que elas querem ter fama, elas querem também obter lucro. Sabe, meus irmãos, isso tem se tornado algo cruel, porque a cada dia a humanidade tem se tornado escrava dessas coisas. E sabe, meus irmãos, muitos de nós não foram chamados para ter uma fama grandiosa, para sermos famosos, mas nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor. Nós somos chamados para ser fiéis ao Senhor. E aleluia por isso, meus irmãos. Eu não esqueço de um livro que eu li chamado Por que Tardo Pleno Avivamento, de um pastor chamado Leonard Ravenhill. E Ravenhill dizia nesse livro que ele tinha certeza que muitos no céu, aqueles que se dobraram em oração ao Senhor em seus quartos,
sem ninguém ver, seriam muito mais honrados do que grandes pregadores famosos que arrastam multidões. Porque não é sobre fama, meus irmãos. O evangelho é sobre sermos fiéis. Amém? Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós, a gente tem entrado nessa mesma espiral doentia, sabe? Parece que a gente precisa de mostrar o tempo todo. E eu falo como pastor de igreja, como missionário. Parece que a gente precisa de mostrar o tempo todo trabalho, performance, números. E parece que isso importa. E sabe, meus irmãos, eu quero pensar além com vocês. Que muitas igrejas cristãs acreditam que por terem trabalhos exaltivos, performances cinematográficas, fluxo de pessoas extremamente alto, essas igrejas acreditam que estão fazendo certo. Essas igrejas acreditam que estão contando com o favor do Senhor. E sabe, meus irmãos, eu não quero demonizar aqui igreja grande e eu não quero também santificar as igrejas pequenas. Mas se a igreja, tanto a grande quanto a igreja pequena, é um ambiente que tem muito movimento, mas pouquíssimo amor e tempo para Jesus, e se essa igreja não consegue discernir que está entrando nesse fluxo, é muito provável que ela está morrendo, meus irmãos. É muito provável que essa igreja esteja morrendo. Amém? Porém, meus irmãos, agora que está sendo esclarecida essas coisas para nós, a gente precisa de fazer o quê? Uma coisa que me chama muita atenção no versículo 4 desse texto é que a gente precisa de se posicionar. A gente precisa de se posicionar como essas pessoas aqui desse texto que não contaminaram as suas vestes. Nós não podemos ser, meus irmãos, como aqueles que só querem a fama que esse mundo tem para dar. Irmãos, nós não podemos contaminar as nossas vestes, que foram lavadas com nada mais, nada menos do que o sangue do Cordeiro. Nós não podemos nos dar ao luxo de contaminar as nossas vestes com os modismos e com as coisas desse mundo. As vestes, meus irmãos, elas falam de uma vida santa diante de Deus. O nosso chamado, ele não é para que a gente ande em conformidade com esse mundo. O nosso chamado é para a gente ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12 vai dizer isso para nós. Nosso chamado não é para sermos conformados com esse mundo, mas para que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente. Amém? E andar em santidade, meus irmãos, como diz o versículo 4, é andar debaixo da bênção do Senhor, amém? Em um relacionamento vivo, verdadeiro, íntimo com o Senhor. E esse era justamente o relacionamento que a igreja de Sardes não tinha, meus irmãos. Como eu mesmo disse antes, ela era uma igreja que só tinha aparência, não é mesmo? Mas era uma igreja que não tinha presença, não tinha intimidade do Senhor. Irmãos, busquemos essa intimidade, porque o Senhor nos promete que nós andaremos com Ele. Se confiarmos plenamente no Senhor, se confiarmos nas promessas que Ele faz para nós em seu Evangelho. E nós não andaremos com o Senhor só numa vida futura, mas nós já começamos a desfrutar dessa presença nessa vida, meu irmão. O convite do Senhor hoje é para que busquemos Ele, meus irmãos.
Irmãos, que a gente seja levado, que a gente seja levado a viver uma vida, sabe, que vive a verdade do Evangelho com fidelidade, fiéis ao Senhor, não somente uma aparência de vida cristã, não somente roupas de cristão, ou jargões gospels, palavreados do crentez moderno, mas que a gente viva essa verdade com fidelidade, meus irmãos. Que a gente não viva só uma vida de aparência cristã, que aparenta ser algo, mas que na realidade está morta por dentro e está muito afastada do Senhor. Que a gente não seja desses, amém, irmãos? E a gente precisa de pensar, meus irmãos, vocês devem estar até se perguntando aí, Andrei, como que nós vamos viver essa vida verdadeira e não uma vida de aparências? Como que nós equilibramos isso? Como que nós sondamos o nosso coração? E Cristo nessa carta, ele vai ensinar isso para a gente. Como que a gente não vai viver uma vida de aparência? Cristo vai dar para a gente pelo menos 3 advertências sobre isso. E a primeira advertência está no versículo 2, meus irmãos. Estejam vigilantes, estejam em alerta. Sabe por que Sardes caiu, meus irmãos? Porque não vigiou. Sardes, meus irmãos, eu não expliquei no início, mas Sardes ela era cercada por paredões muito íngremes, montanhas. E toda vez que Sardes foi invadida, sabe por quê? Porque os soldados que estavam tomando conta da cidade olhavam para aqueles paredões e eles falavam assim, ninguém vai ter coragem disso daí para invadir a gente, subir isso aí para invadir a gente, não. Vamos dar uma descansada. E aí eles pegaram e se encostavam. Quando eles se encostavam, os exércitos inimigos subiam, escalavam os paredões imensos e desciam até a cidade e tomavam a cidade pela madrugada. Era uma cidade que se sentia muito segura. Era uma igreja que estava se sentindo segura na sua boa fama. E Jesus alerta essa igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, o que ele vai fazer? Ele vai vir como um ladrão da noite. Jesus está fazendo uma alusão a todas essas histórias que Sardes já tinha vivido. E Jesus está alertando Sardes dentro da própria história dela. Nós não podemos estar sonolentos, meus irmãos. Nós não podemos estar como quem dorme, como quem não vigia, porque o fim está próximo. Cada vez mais as coisas se tornam mais cruéis e mais pesadas nesse mundo. E como nós nos comportamos, como nós temos vivido a nossa vida diante do Senhor. E eu falo nós, meus irmãos, porque eu estou incluído nesse meio, tá? Não é hipocrisia, não é demagogia, mas eu estou incluído nesse meio. E todo dia eu preciso de ser levado a pensar como que eu estou levando a minha vida cristã. Porque, meus irmãos, antes de eu pregar isso daqui para vocês, essa palavra corta o meu coração. Essa palavra serve de alerta para mim. Para que eu não chegue lá no céu, naquele último dia, e seja visto como um hipócrita. Nós não podemos ter uma boa fama diante dos homens, meus irmãos. Nós não podemos ter essa boa fama diante dos homens, mas quando chegarmos lá no céu, Senhor, mas eu preguei em teu nome, mas eu curei em teu nome. Apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Meu irmão, a última coisa que eu quero é quando eu for me encontrar com meu Senhor e Ele falar isso na minha cara. Isso me dá um profundo temor, irmão.
Eu posso fazer N coisas erradas. Eu posso fazer N coisas que aos olhos humanos não são boas. Mas que eu seja encontrado uma pessoa que agrade ao Senhor. Que eu esteja vigilante. Meus irmãos, há crentes que estão dormindo espiritualmente. Há crentes que são acomodados. Há crentes que são indiferentes às coisas de Deus. Existem crentes que não têm apetite espiritual. Existem crentes que não vibram com as coisas celestiais, meus irmãos. Sabe, irmãos? Como que nós somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro? Temos o Espírito Santo morando dentro de nós, meus irmãos. E não vibramos com as coisas do Senhor. Precisamos de vibrar, de amar, de cantar ao Senhor, de sermos gratos ao Senhor. E outra coisa, meu irmão, outro detalhe, é que como crentes fiéis, os crentes fiéis, eles precisam de fortalecer aqueles que estão com o pé na cova também. Não é só andar vigilante, mas é fortalecer o ei, acorda, meu filho, vamos! Está acontecendo! As coisas estão passando! O mundo está se precipitando em trevas! O que nós temos guardado para o Senhor? Os crentes fiéis, eles precisam de fortalecer também. Precisam de vigiar, de orar. Os tempos são maus, meus irmãos. Os perigos são sutis. Sabe, meus irmãos, o diabo, ele não atacou a igreja de Sardes com perseguição. Ele não atacou a igreja de Sardes com falsa doutrina, com heresia. Mas o que ele fez? Ele minou essa igreja com mudanismo. Com a vontade de parecer bom, mas por dentro estava morto. O diabo inundou essa igreja com amizade no mundo, meus irmãos. Era uma igreja ortodoxa, mas que estava morta. Uma igreja ortodoxa é o quê? É uma igreja que tem uma doutrina fiel, uma doutrina correta. Mas não adianta termos as doutrinas corretas se o Espírito Santo não está vivo dentro de nós. O remanescente fiel, meus irmãos, ele precisa de estar vigilante para não cair em pecado. O remanescente fiel, ele precisa de trabalhar para preservar uma igreja decadente da extinção. O remanescente fiel, ele precisa de restabelecer nessa igreja a sua chama, o seu ardor, o seu amor pelo Senhor. Somos chamados para isso, amém? Segunda advertência de Jesus para essa igreja, meus irmãos. Versículo 3. Lembrem-se da palavra que receberam e que ouviram. O que é que eles deviam? O que é que eles ouviram? O que eles deviam lembrar? O que eles deviam guardar e voltar? Era a palavra de Deus, meus irmãos. A igreja, ela tinha se afastado da pureza da palavra. Sabe, irmãos? O reavivamento é um resultado dessa lembrança. Dos tempos do primeiro amor com o Senhor. Dos tempos de uma volta à palavra. De uns tempos onde amávamos, onde nos deliciávamos em sentar, em falar com o Senhor, em ler a sua palavra, em orar a sua palavra. Sabe, em voltarmos ao nosso fervor, ao nosso entusiasmo, da nossa devoção com Jesus. Meus irmãos, a nossa história, ela precisa de nos desafiar agora, no presente, para que a gente volte a esse amor e a esse fervor pela palavra de Deus, amém? Então, o que o Senhor nos chama? Para a gente se lembrar
Se lembrar é seguir o quê? Recordando. É nunca esquecer. Nunca esqueça de recordar, meus irmãos. Ezequiel 3:21 diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança? A palavra de Deus. Arrepender-se. O Senhor nos chama para arrepender o quê? Uma ação completa. É deixar o mundo para trás e viver um estilo de vida radical nos padrões do Senhor. E o Senhor nos chama também para quê? Para a gente guardar. Não deixemos de guardar o Evangelho, irmãos. Observemos o Evangelho. Obedeçamos o Evangelho. Deixemos de ser crentes vacilantes. Não podemos ser crentes firmes hoje e capenga amanhã. Sabe, meus irmãos, quando uma igreja experimenta um avivamento do Senhor, a primeira coisa que ela experimenta é fome pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu não esqueço, a gente está falando sobre essas coisas de trazer a memória. Eu não me esqueço que quando eu me converti, quando o Senhor me chamou, sabe, irmãos, havia pelo menos 10 anos que eu não orava, que eu não lia a Bíblia, que eu não fazia nada cristão, mas que eu estava totalmente morto. E eu me lembro que imediatamente, quando eu comecei a ler a Bíblia na minha conversão, meus irmãos, é como se eu estivesse diante de um grande banquete, eu estivesse comendo. E eu não entendia aquela sensação, mas quanto mais eu ia, mais eu queria ler. Mais eu queria entender. Isso é um sinal de avivamento, meus irmãos. Quando amamos a palavra de Deus com todas as nossas forças. Por quê? Porque é através da nossa palavra que nós conhecemos o amado da nossa alma. A palavra ela se torna doce como mel. Meu irmão, busque isso. Busque isso. Busque entender, busque compreender, busque amar. Porque é nessa palavra que nós temos vida e é nessa palavra que nós conhecemos o autor da vida. É nela. Amém? Terceira advertência do Senhor Jesus para que a gente continue trilhando o seu caminho. Precisamos de voltar a uma vida de santidade, meus irmãos. Sabe, o desânimo de Sardes, ele não tinha atingido a todos, como nós vemos aqui no texto. Haviam ainda algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. E embora, meus irmãos, essa igreja ela estivesse cheia, ali nessa igreja só tinham poucos que eram crentes verdadeiros. Tinham poucos que não haviam se contaminado com o mundo. Irmãos, muitos estavam vivendo com suas vestes manchadas, não tendo caráter, lealdade, postura, não tendo obras íntegras diante de Deus. Irmãos, as vestes sujas, elas falam de pecado. Elas falam de mundanismo, de impureza. Quando a Bíblia fala aqui de obras nesse texto, obras sem integridade, elas falam de caráter distorcido. Elas falam de motivações erradas. Esse texto fala de ausência de santidade. É como eu já disse muitas vezes para vocês, meus irmãos. E eu quero recordar com vocês que diz lá em Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E viver em santidade, meus irmãos, não é que nós não vamos falhar, que nós não vamos pecar, mas é o que estamos fazendo semana após semana. Melhorar e ser um pouco mais parecidos com o Senhor Jesus. Procurar sermos
melhor do que fomos na semana passada. Não é sinal de que nós não vamos cair, de que nós não vamos errar, de que nós não vamos vacilar, mas é de que quando acontecerem todas essas coisas, a gente encontre um local seguro para que a gente possa voltar e se arrepender diante do nosso Deus. Amém? Para a gente encerrar, meus irmãos, a igreja de Sardes, ela dá um alerta para a gente, irmãos. Primeira coisa, Deus não se impressiona com fama, Deus não se impressiona com números, Deus não se impressiona com performance. Deus, ele sonda o nosso coração. Irmãos, uma igreja pode estar cheia de obras, mas vazia de vida e de intimidade com Cristo. Meus irmãos, o Senhor nos chama para que a gente vigie. O Senhor nos chama para que a gente lembre da sua palavra. O Senhor nos chama para que a gente se arrependa, para que a gente volte à santidade. O Senhor nos chama para que a gente não se contente com uma aparência de cristão, irmãos, mas que a gente busque a realidade do Evangelho. E qual que é essa realidade do Evangelho, Andrei? A realidade do Evangelho são vidas transformadas. São as nossas vestes limpas no sangue do Cordeiro. A realidade do Evangelho para a igreja do Senhor é um relacionamento vivo com Jesus. A gente não tem essas coisas, meus irmãos. Vida transformada, vestes limpas, um relacionamento vivo com Jesus e com sua palavra. A gente, infelizmente, vai correr o risco de ser como Sardes. A gente ter nome, ter boa fama, de que estamos vivos, mas na realidade estamos mortos. Sabe, irmãos, que nessa noite a gente saia daqui com essa consciência de que o Senhor nos chama para que a gente seja o remanescente fiel, para que a gente seja aqueles que andam com o Senhor em santidade. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Que o Senhor nos desperte. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Jorge, depois da oração você encerra. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Não deixe, ó Deus, com que a gente queira ter uma boa fama diante dos homens, mas que a gente desagrade ao Senhor, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a sermos encontrados fiéis, ó Pai. Nos ajude a rejeitarmos as coisas do mundo, Senhor. Nos ajude a andarmos em santidade, em amor, em compromisso. Nos ajude a sermos sustento àqueles irmãos que estão caídos, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. E, ó Deus, acima de tudo, ó Deus, seja o nosso guarda, Pai. Seja a nossa proteção, ó Deus. Nos desperta, Senhor, nos desperta. Desperta a tua igreja, ó Deus, desperta essa cidade, ó Pai. Nós clamamos, nós suplicamos ao Senhor, ó Deus. Pregamos, nos esforçamos, fazemos tudo que está à nossa mão, ó Deus. Mas se no final, se o Senhor não agir, ó Pai,
nada vai ser transformado, Deus. Nada vai mudar, Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, atuação sobre a nossa igreja, atuação sobre as nossas famílias, atuação sobre as nossas cidades, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor reavive, ó Deus, o nosso coração. Que o Senhor reavive a tua igreja. Que o Senhor reavive a tua igreja em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Livra-nos de todo mal. Seja conosco, Pai, para a glória do teu nome, ó Deus. Te suplicamos a tua bênção. Guarda aqueles irmãos que não estiveram aqui. Guarda os meus irmãos que acompanharam este domingo aqui na igreja, Senhor. Pela internet, Senhor. Guarda todos aqueles, ó Deus, que ouviram esta palavra, ó Deus, e que querem ter um compromisso com o Senhor. E traga para cada vez mais perto do Senhor. Fortalece, ó Deus. Fortalece, ó Pai. No nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de livramento, uma semana de paz e uma semana onde o Senhor toque o nosso coração e onde o Senhor fale conosco profundamente, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, meu irmão e minha irmã? Que você vá com Deus, que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Deus abençoe.